Olá, muito bom dia! Estamos juntos para mais um vídeo e hoje iniciamos mais uma carta, mais um livro da Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Serão 4 domingos que nós vamos falar, 4 capítulos, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. No Facebook, se você nos acompanhar, você tem a oportunidade de ler o capítulo inteiro durante a semana. E aí no domingo a gente fala um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu pergunto para você, qual é o seu dom? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para uma vida plena. Mas você sabia que além dos nossos dons pessoais, temos também o dom de Deus? Isso mesmo. O dom de Deus é uma dádiva incomensurável em nossas vidas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo destacou muito o que ele deveria fazer entre os efésios. Já na segunda, que nós estamos falando hoje, ele enfatiza o próprio Timóteo, para que ele não desfalecesse diante dos problemas que iria enfrentar. E para ajudá-lo, ele cita alguns tópicos. Primeiro tópico, ele fala sobre fé verdadeira. Fé verdadeira. Paulo, no versículo 5, cita a avó e a mãe de Timóteo, que tinham uma fé genuína e que Timóteo tinha herdado delas. Timóteo, mesmo tendo um pai incrédulo, como está lá em Atos 16:1, optou em servir a Deus seguindo o exemplo de sua mãe e de sua avó. O segundo tópico, ele fala sobre os dons de Deus. Timóteo recebeu um dom espiritual pela imposição das mãos do apóstolo Paulo e deveria usá-lo sem medo, com equilíbrio. Versículos 6 e 7. Os dons de Deus não devem ser enterrados. Muita atenção nisso. Lá em Mateus 25:18 fala sobre isso. Não enterre os seus dons. Paulo exorta Timóteo a usar os seus dons de maneira firme e sem se envergonhar, retendo com fé e amor de Cristo o modelo da sã doutrina que ele havia ouvido. Está lá no versículo 13. Infelizmente, nos bancos das igrejas existem músicos, professores, evangelistas, dentre outros, que por algum motivo resolveram enterrar o seu talento. Eu já presenciei muitas situações em que a necessidade de ajuda na igreja era abissal, mas não houve nenhum aceno de ajuda de quem tinha o talento em suas mãos. Eu já vi situações onde não tinha quem tocasse na igreja e um músico sentado no banco. Como se o seu dom musical tivesse sido dele, porque ele estudou, porque ele aprendeu. Mas o dom musical foi dado por Deus. O outro tópico de Paulo é o exemplo dos outros. Paulo estava preso e cita a misericórdia de Onesíforo, me perdoe se não for assim que pronuncia, que se esforçou para encontrá-lo e não se envergonhou por ele estar preso. Está nos versículos 16 e 17. Ao ajudar Paulo, Onesíforo estava ajudando a Cristo. Olha só o que está escrito em Mateus 25:40. Jesus disse: em verdade vos digo que quando o fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Paulo cita o exemplo daquele homem para encorajamento de Timóteo, para que ele estivesse ciente que mesmo diante de tantas dificuldades, ele não estaria sozinho, pois o galardão virá da parte do Senhor naquele dia. Meu amigo, seja qual for o seu dom pessoal, você também tem a oportunidade de ter os dons de Deus. Peça a Ele. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.
Deus deu a liderança a Moisés, que tinha dificuldade em falar. Usou uma fraqueza sua para liderar com maestria e simplicidade. Deus usou Jeremias, um melancólico, como profeta. Jesus separou Pedro, um homem rude, para ser um dos seus discípulos. Você pode ter o problema que for, se é que você tem problema, pois tudo é da sua cabeça. Deus pode usá-lo sempre, pois você é criação divina. Não duvide dos seus dons. Jesus te ama e conta com você sempre. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.